no capítulo 5, a partir do versículo 11, nós vamos ver uma dura exortação para aqueles que são tardios em ouvir. Observe que o escritor dessa epístola, ele começa assim o versículo 11. A respeito deste assunto, temos muitas coisas que dizer. Qual assunto? Se você tomar os versículos 1 a 10, você saberá que o autor dessa epístola, ele está falando sobre a doutrina do sacerdócio de Cristo Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é um dos assuntos mais elevados do Novo Testamento. Porque este assunto é o outro lado da soterologia, isto é, da doutrina da salvação. Porque sempre pensamos na doutrina da salvação baseada na morte de Cristo. Fato. Porém, nós temos o outro lado. A soterologia baseada na vida de Cristo. A salvação na cruz é um lado. A salvação no trono é um outro lado. A salvação na cruz, ele nos salvou por meio da sua morte. Ele fez tudo. Então veja, ele está explicando aí a salvação. Na verdade, a salvação tem três momentos, né? Tem o momento da graça, então é um momento onde você procura Deus e ele te recebe, ou seja, o Espírito Santo passa a habitar seu coração. Então é um momento, é um instante. E aí você é um nenê espiritual. E aí vem um processo de salvação, né, com o tempo, com as circunstâncias, como eu disse algumas vezes. E depois o último estágio é quando haverá o arrebatamento, que aí o nosso corpo vai ser tornado um corpo glorificado, como Jesus Cristo, quando ascendeu aos céus, depois de ter morto fisicamente e ressuscitado, ele ascendeu com um corpo glorificado. Nós também teremos esse corpo. Isso é maravilhoso, né? O problema é a gente ter a fé que isso é uma verdade e encarar esse mundo como uma coisa que a gente não deseja mais. É triste, as pessoas que estão próximas da gente não entendem que a gente não tem mais nada a ver com esse mundo. Não que a gente não possa viver nesse mundo com as pessoas, amá-las, cuidar, enfim, mas elas estão com outro padrão de entendimento. E não há como conciliar os dois padrões. O padrão da vida natural é vida natural. O padrão da vida sobrenatural é sobrenatural. É um estilo de vida totalmente diferente que choca as pessoas que estão com a cabeça, com as raízes no mundo. E elas não compreendem. E te agredem, te atacam, te excluem, mentem, são soberbas, que são as doenças de todos nós carnais. Só que quem nasceu de novo começa por advertência e orientação e fazendo o processo de transformação, de limpeza, de, de santificação, de purificação, de metanoia, metamorfose. E quem está com as raízes do mundo não muda. Não há mudança. À medida que ela recebe o Espírito Santo, que ela nasce de novo, aí sim aparecem as mudanças. E é o que ele está falando. E é muito difícil o relacionamento sobrenatural com o natural. Porque o sobrenatural, ele é verdadeiro. Ele não aceita a hipocrisia. E quem está no natural é hipócrita. Assim como eu sou hipócrita, o outro também é hipócrita. O problema é o nível da hipocrisia. E aí é um choque. Eu várias vezes, por conta disso, tive até processo, né? Porque as pessoas pensam que a gente está querendo mal a essas pessoas. Na verdade, a gente está querendo advertir o Espírito Santo, fazendo com que elas procurem Deus, mas elas procurem a justiça, procuram os médicos, advogados, procuram os psiquiatras, né? No sentido de nos agredir, porque a gente está dando consciência a elas. E elas ficam muito bravas, porque o inimigo se assola de medo, né, de Cristo.
e o Cristo que está em nós. É assim. E ao final da sua obra, ele diz: está consumado. A palavra grega tetelestai. Terminou. Acabou. Porém, agora nós vemos um outro lado da salvação. É a salvação por meio do trono, ou através do trono. E aqui no trono, ele é o nosso sumo sacerdote. E este é o assunto que esse escritor está tratando. Digo para vocês, essa é a grande ênfase desse livro, dessa gloriosa epístola. Ele está falando justamente sobre isso. O ministério sumo sacerdotal do nosso Senhor Jesus. Ou seja, é hoje Cristo vendo a todos nós que ele pede intercessão, são os irmãos, são os nascidos nele, são aqueles que têm espírito vivificado, e ele está conosco. O Espírito Santo está projetando para a gente cada vez estar mais próximo dele em termos de mente, em termos de caráter, conduta. Inclusive amanhã nós temos a nossa mentoria às 10 horas, que é exatamente falar de transformação da mente, né? E essa transformação da glória a Deus, né? Aí ele diz assim para esses cristãos, que sobre esse assunto, ele tinha muitas coisas para falar. Porém, eles haviam se tornado tardios, indolentes, Essa palavra tardios, indolentes, né? preguiçosos. E aí, Tardios, indolentes. Senhores, eu escrevo todo dia, já comentei aqui, no grupo do WhatsApp, as pessoas trabalham conosco. E o título está lá, Orientações e Advertências. A coisa mais fácil, que eu não consigo chegar no nível mais de facilidade, é ler o texto, e eu tenho 6 pessoas, ou mais, que é ler o texto, interpretar o texto e submeter o entendimento à minha pessoa. Não faço. O que eu posso fazer? Posso sim, e faço. Passo o dia em oração, pedindo exatamente o que ele pediu. Que a luz de Deus atinja o coração dessas pessoas. De vocês que trabalham conosco. De vocês que nós amamos e temos uma convivência, quer sejam familiares, quer sejam não familiares, enfim, que nós convivemos. Nós façamos, e todo o objetivo da live, das lives, das atividades da academia, é exatamente o mesmo. É que Deus, de alguma forma, interceda, que Jesus Cristo interceda, para que o seu coração, o coração dos senhores, seja atingido pelo Espírito Santo. E que este crie habitação aí. E aí inicia-se um processo de amadurecimento, que é o objetivo exatamente dessa série de lives, onde ele fala 5 advertências contra a apostasia. Apostasia é parar o desenvolvimento. E a vida espiritual é ascensional, ela não para. nós vamos perceber que o assunto aqui, a exortação aqui, é com relação à imaturidade. Imaturidade. Pessoas imaturas, pessoas que não crescem, pessoas que não amadurecem. Tá Então, vendo? Pessoas que não creem. Está na Bíblia, senhores. Então, se cada um desconfiar, como eu desconfio de mim também, que eu deveria crescer mais, amadurecer mais. Veja, eu tenho 68 anos. Como filho de Deus, eu acho que eu tenho uns 12, 15 anos. Eu também passei por esse processo. Processo onde eu achava que o que eu sabia, todo mundo devia saber. Não, não. Se Deus me deu uma revelação, não quer dizer que o outro saiba. A mesma revelação, ouvindo da mesma origem. Afinal, eu fui para. Fiz. Eu nasci numa casa que sou eu e meu irmão, tivemos os meus mesmos pais. Fizemos
a mesma universidade, amigos diferentes. Também tenho os meus amigos de universidade, meus amigos profissionais. E as verdades que o mundo nos trouxe são as de cultura natural, da sociedade, dependendo da classe social um pouco diferente. Tem os jornais, tem a mídia, mas o sobrenatural é para cada um. Para cada um. E eu não tinha esse conhecimento sobrenatural que tenho hoje. E aí eu dava, como eu chamo, murro em ponta de faca. Eu não sabia que era uma faca e dava um murro. Por amor, mas machucava a relação. E até os dias de hoje. Então, é importante nós sabermos este